Olá, galera, tudo bem? Voltamos ao nosso tema de sobremordida profunda, onde naquela primeira fase nós paramos aí em diagnóstico, né, e planejamento, o qual eu já disse para vocês é o mais importante, porém vamos dar continuidade em tratamentos da sobremordida profunda. As formas onde a gente está observando aí mais utilizadas são extrusão posterior ou intrusão anterior, inclinação vestibular, também chamada de intrusão relativa. Por que intrusão relativa? Porque há dois componentes de força quando você faz curvas de compensação, e daí sabemos que a vestibularização ela acontece com mais facilidade do que o movimento de intrusão, logicamente. A resistência é menor, então por isso quando usamos curvas de compensação, há mais vestibularização do que propriamente intrusão. Por isso está escrito aí intrusão relativa. E aqui um terceiro ponto seria, o quarto ponto seria distalização. Por que distalização? Porque os movimentos de distalização, eles são acompanhados de um movimento de extrusão. Então, com essa extrusão na região posterior, acaba por aumentar a dimensão vertical na região anterior de 1 para 2,5, 1 para 3, como já foi falado na primeira parte da aula. Então, quais são as duas formas mais utilizadas aqui como forma de tratamento? Extrusão posterior ou intrusão anterior, ou combinação de ambos. Não é? Então, vamos focar principalmente nesses dois pontos, extruir atrás ou intruir na frente. Nunca esquecendo que o planejamento para se fazer uma dessas formas, para mim, é o mais importante, não propriamente como vocês vão ver aqui rapidamente comigo, extruir posterior e intruir anterior, temos várias formas, isso é o mais fácil. O tempo é que vai ajudar, quanto mais você fizer extrusão posterior, quanto mais você intruir anterior, diante das ferramentas que você tem para utilizar, melhor ortodontista você vai ficar. Acompanhar as lentas correções, elas podem ser acompanhadas de adaptações musculares. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que essas maloclusões verticais, elas são originadas numa discrepância muscular. Então, aquele paciente que tem uma sobremordida profunda esquelética, e essas são as sobremordidas que devem ser mais faladas, não as sobremordidas profundas dentoalveolares, mas as esqueléticas, essa discrepância esquelética vertical, ela é oriunda de uma discrepância muscular, quando o paciente estava em crescimento e desenvolvimento de maxila e mandíbula no sentido vertical e principalmente horizontal. Sempre eu vou correlacionar para vocês aqui a forma de tratar com pacientes, principalmente padrão 2, com retrusão mandibular, onde a mandíbula girou sobre a maxila. Então, lentas correções. Não adianta querer fazer extrusão posterior ou intrusão anterior, ou correlação de ambos. Não adianta fazer isso rapidamente, porque os resultados não vão ser muito efetivos diante desse não acompanhamento muscular. Sendo assim, corrige-se o problema abordando a causa primária. Extrui posterior, intrui anterior ou combina os dois? E onde está a resposta para esse slide? A resposta desse slide está na primeira fase da aula, que, volto a dizer pela segunda vez, é o mais importante para mim. Extruindo os dentes posteriores. Quais as formas de extrusão? Seja um paciente em crescimento, seja um paciente adulto. Nós temos forças ativas e passivas. Ativos nós temos A e B, elásticos intermaxilares, mecânicas intrusivas com aparelho fixo, como curvas de compensação, intrusão relativa, ou arcos segmentados, ou ancoragem esquelética como intrusão efetiva. E temos as forças passivas, como placas combatentes, que são batentes de preferência fixo, que não depende da cooperação do paciente, unido às bandas ou região posterior como unidade de ancoragem, aparelhos funcionais, como já foi dito também em outros vídeos, e sendo assim, para cada 1 milímetro de extrusão posterior, um sobrepasse vertical anterior de 2, 2,5, 3. Essas são as formas de extrusão utilizado numa ortodontia anterior e até hoje utilizado também. Temos batentes feitos em laboratórios, temos bate-tubos da Morelli, bate-tubo da Ditec,
resinas que são confeccionadas pelos próprios ortodontistas em um elemento dentário, em dois elementos dentários, em três ou quatro, como queiram, não é? Isso é importante desde que ele distribua, quanto mais distribuição de força, melhor, mais eficaz e com menos efeitos colaterais, não é? Deve-se levar em consideração o diagnóstico facial. Olha aí, nas formas de tratamento, novamente, a gente voltando para a primeira parte da nossa aula, que é o diagnóstico facial, para se você ter diagnóstico cefalométrico, se o paciente é braquimesodólico, se ele é vertical, se ele é horizontal, diagnóstico facial, linha de sorriso, se tem que intruir na anterior ou extruir posterior, combinação de ambos, nível de exposição gengival, tudo isso já foi falado na primeira etapa. Paciente em crescimento ou paciente adulto? Quantos desejam aumentar o AFAI? Foi a última frase que eu disse na primeira etapa da aula. Deseja-se aumentar o AFAI, sim ou não? Isso depende do paciente, depende do biotipo do paciente. Se ele é braque, se ele é bracão, se ele é face curta, se ele é dólico, se ele é dolicão. Por quê? Volto a dizer, a sobremordida profunda, ela pode estar presente num paciente braque, principalmente, num paciente meso, mas também num paciente dólico. A grande maioria é no braque, mas num dólico com sobremordida profunda, eu pergunto a vocês, você vai instruir na região posterior? Você vai girar o plano mandibular para posterior ou para anterior? Não é? Então, tem que corrigir eventuais alterações de postura labial? Depende do biotipo do paciente. Ao contrário, em pacientes classe 2 vertical, de preferência, não se instrui na posterior, e sim intrui na anterior. Porque se você instruir lá na posterior, você pode aumentar, girar a mandíbula no sentido anti-horário, onde você não vai melhorar o AFAI do paciente, não vai conseguir aumentar a dimensão vertical desse paciente. Aqui um caso da Dental Press de 2009, onde temos um paciente horizontal, um paciente braque, e diante da linha de sorriso ali, observe na face dessa paciente em crescimento, onde não se deve intruir na presença de uma mordida cruzada, de uma mordida profunda anterior, não se deve intruir pela linha de sorriso, então a extrusão posterior. Como que foi, de qual aparelho foi utilizado? Um batente removível, pode ser fixo. O importante é você entender que deve ser instruído na região posterior. E aí, olha, melhora, mesmo o paciente mantendo o AFAI foi melhorado um pouco, mesmo no paciente braquicéfalo, e a sobremordida profunda melhorou consideravelmente. Nessa paciente, nós temos um problema de classe 3, também da revista Dental Press, aí, de junho de 2009. Uma paciente face curta, horizontal também, né? E, porém, classe 3, aonde nessa linha de sorriso, novamente, não se deve intruir a região anterior, e sim a posterior, para cada 1 milímetro, 2,5 a 3 na anterior. Então, batente anterior, colocou-se um batente, arco lingual para manter o perímetro do arco inferior e batente para extruir. O de cima desce, o de baixo sobe. Sendo assim, melhorou-se consideravelmente a sobremordida profunda, porém a paciente ficou com um perfil não muito agradável, não pela questão vertical, mas pela questão horizontal. Paciente padrão 3, como foi falado anteriormente. Então, se o paciente não extrui na região posterior, ele intrui os dentes anteriores. E essa intrusão, ela é feita de várias formas. A melhor forma, a melhor técnica é a técnica segmentada, porque trata de um sistema binário. A unidade de ancoragem é responsável pela remodelação dos dentes anteriores, seja 4 incisivos e depois os caninos, seja de canino a canino. Porém, a unidade de ancoragem tem que ser coesa para que aconteça essa remodelação. Né? Por que melhor do que uma curva de compensação? Como eu disse, porque a curva de compensação ela insere os pré-molares, os caninos, numa forma de arco contínuo, aonde você não domina, você não sabe se a região posterior está sendo destruída ou a anterior está sendo destruída, você não consegue quantificar. Então, você não domina a técnica. No sistema binário de 2 corpos, você pergunta para a unidade de ancoragem, você suporta essa intrusão? E ele sim ou não. Se não suportar, melhora a unidade de ancoragem e assim a resposta será mais efetiva. Por isso, uma intrusão real e não uma intrusão relativa.
ok? Arco segmentado. Como eu disse no primeiro dia, uma dica super importante, quando for usar curvas de compensação, observe o arco, se os molares estão instruídos, se os caninos estão instruídos ou se os incisivos estão instruídos e faça a combinação desses 3 pontos. Porque tem muita gente usando curva de compensação sem saber se o molar está instruído ou intruído, se o canino está instruído ou se os incisivos estão somente intruídos ou é canino mais incisivo e faz a curva de compensação de qualquer forma e aí obtém um nivelamento do plano oclusal de qualquer forma. Muitas vezes, uma dimensão vertical que você acha que foi estabelecida e, na verdade, não foi estabelecida. Não é? Uma dica importante. Pouco se fala nesses patamares da região posterior, do canino e dos incisivos, o qual eu falei na primeira parte da aula. Super importante. Assim, entramos no arco segmentado. Observe nessa primeira ilustração, onde a unidade de ancoragem, os premolares, fazem parte da unidade de ancoragem. E da unidade de ancoragem sai o arco segmentado para que você possa intruir diante dessa seta vermelha, intruir a região anterior. Observe que na região posterior você vai ter um efeito colateral, mas você pode minimizar esse efeito colateral porque são 2 corpos, uma unidade de ancoragem. Para que esse efeito colateral de giro de molar no sentido oposto à intrusão, você melhora a unidade de ancoragem. Seja com uma ancoragem esquelética indireta, seja com 2 molares mais barra transpalatina e não é? Dois pré-molares mais canino, mais molares, conjugando, formando um bloco mais coeso na região posterior. Sempre que possível, use um sistema de 2 corpos. É mais efetivo do que técnica de arco contínuo. Aqui, novamente, uma ilustração. Observe que a região posterior sendo utilizada como unidade de ancoragem e os incisivos sendo intruídos. E aí pode-se fazer intrusão com retração, o famoso arco de 3 peças. Eu vou mostrar um caso aqui. Né? Então, dificilmente deve-se intruir somente os dentes antero-superiores para correção de sobremordida, a não ser que você esteja diante de um caso de sobremordida profunda dento-alveolar, onde as bases ósseas estão em equilíbrio, não houve uma discrepância muscular gerando uma discrepância esquelética durante a fase de crescimento e desenvolvimento. Então, você só tem uma diferença de patamar entre os dentes anteriores e posteriores. Aí sim, você pode só remodelar a anterior com a curva de compensação e tudo vai ser resolvido. Não é esse o nosso foco. O nosso foco é principalmente as sobremordidas profundas esqueléticas, onde há um comprometimento maxilomandibular. Então, aqui nós temos novamente uma ilustração dos arcos segmentados, intruindo os 4 incisivos para depois intruir os caninos. Volto a dizer, bem mais uma forma bem mais efetiva de trabalhar esse redesenho dos patamares do plano oclusal. Novamente, uma paciente com uma sobremordida profunda aqui, de preferência intruindo pouco anterior e extruindo a posterior. Não é? Observe que é um paciente com equilíbrio entre maxila e mandíbula, não é um paciente padrão 2, nem padrão 3, onde a sobremordida profunda é uma sobremordida profunda muito leve, né? Então, a sobremordida profunda exagerada, porém, dentária, paciente classe 1, com 2 planos oclusais no arco superior e inferior. Então, você vai alinhar, nivelar e vai intruir anterior somente, com curva, com arco segmentado, e aqui uma intrusão dos incisivos com arco base de Ricketts, um arco simples, onde a unidade de ancoragem está no canino, premolar, premolar e molares, e um travessão de canino a canino para evitar um componente de vestibularização. Então ele intrui com pouco componente de vestibularização, uma intrusão mais efetiva. Utilizando somente a unidade de ancoragem, o arco sai dos molares e vai até a região anterior. Aqui, novamente, um caso onde se faz, como eu disse anteriormente, uma intrusão com retração. Então, arco de 3 peças. O elástico corrente puxa os dentes anteriores para trás, enquanto um fio super elástico, um fio de TMA, intrui, né? Não deixa com que esses dentes encoste nos dentes antero-inferiores diante da sobremordida profunda. E aí um resultado positivo. Esse outro caso, novamente, um arco de 3 peças, onde está acontecendo uma remodelação vertical na região anterior com retração. Não é? E
Depois de intrusão anterior com arcos segmentados, volto a dizer, um arco mais efetivo, vamos para a combinação de ambos, que são os casos de menor controle biomecânico, são os casos onde as curvas de compensação vão agir muito bem, né? Sistema de forças mais simples, então essa paciente ela pode, diante dessa quantidade de tecido conjuntivo anterior que está sobrando, ela pode ser remodelada, intruída, e a região posterior pode também ser extruído, combinação de ambos, extrusão posterior com intrusão anterior. A linha nivela, curve up, curve down, e aí você tem um paralelismo maxilomandibular, não é? Onde vários casos são demonstrados aí na internet e diante de vários professores, como se toda curva de compensação deixasse os seus casos nessa maravilha aqui. E a gente sabe muito bem que não é assim, não é? A combinação de ambos, então, extrusão posterior com intrusão anterior, para melhorar essa sobremordida profunda, pode-se usar um platô fixo na região anterior para extruir a região, para desocluir a região posterior, e o nivelamento da curva de SP pela extrusão e intrusão, CU, CD, curve up, curve down. 5 meses após a remoção do platô fixo ou quando os dentes superiores encostarem nos inferiores. As pessoas às vezes perguntam, quando que eu tiro qual o momento de retirar um batente anterior, qualquer que seja ele, quando os dentes posteriores ocluírem. É uma bobeira, mas às vezes muita gente não sabe qual o tempo de retirar. E quando os posteriores ocluírem. Quando eles ocluírem, estamos diante de uma nova dimensão vertical. Aqui um caso onde usou-se um batente anterior, e nesse caso onde usou-se o batente anterior, olha lá o gap que se abre lá na região posterior. Com esse gap, vai o superior descer e o inferior subir e melhorar a dimensão vertical na região anterior. Toda vez que você trabalhar com um caso assim. Aqui utilizando em um incisivo somente, aqui utilizando em 2 incisivos com resina, e o mais importante, observe a distribuição de forças com os dentes tocando em ambos, não é? Então, qual o problema? Não pode usar a batente anterior em um dente. Pode-se usar em um dente só. Às vezes o paciente não vai ocluir naquela região, ele encosta e abre, encosta e abre. Pode-se usar em 2, pode-se usar um batente fixo que é de canino a canino. Depende do caso. O importante é você distribuir as forças e não usar esses batentes anteriores a longo prazo. Aquela extrusão posterior vai acontecer rapidamente, 4, 6 meses. Melhoramento. Então, o tratamento passa por aparelho ortopédico, como já falamos, os aparelhos que trabalham a região anterior desocluindo a região posterior, técnica de arco contínuo como curva de compensação CU-CD, técnica de arco segmentado como arco base de Ricketts, mundialmente conhecido, ou arco CIA, nos casos onde vai se retrair para não deixar gerar sobremordida profunda, casos cirúrgicos e ancoragem esquelética na região anterior, que são os mini parafusos ortodônticos. Aparelho ortopédico já foi falado para vocês. Arco contínuo, curve up, curve down. Arco de intrusão é o arco CIA, também mundialmente conhecido, que eu volto a dizer, eu utilizo somente em casos de retração pós-extração. Então, não é que ele vai remodelar, ele vai evitar com que durante o movimento de retração gere sobremordida profunda. E o mais legal, o seu arco principal ele vai estar reto. Ele não vai estar com uma curva de compensação, porque aquela curva de compensação ela gera um atrito maior, gera uma resistência entre os slots maior e gera um atrito maior, evitando com que a mecânica de deslize aconteça com mais efetividade. Então, o arco CIA em casos de extração retração pós-exodontia, né? E vários casos de arco CIA sendo utilizado na maxila e na mandíbula, pode ser usado bilateral ou unilateral, né? E alguns casinhos aí. E para finalizar essa intrusão anterior, nós estamos diante do mini parafuso, que é o mais utilizado hoje em dia, né? Todo mundo quer fazer redesenho maxilo ou mandibular com intrusão. Então, nesse caso do nosso sistema Equalize, onde a paciente é dita cirúrgica e nos procurou, não, vamos montar, vamos. Então, os dentes inferiores com diastemas estavam em direção ao palato na região anterior, então foi feito o nivelamento do plano oclusal com arco segmentado, o arco base de Ricketts, e depois MPO direito e esquerdo para que essa maxila viesse distalizando
com remodelação para cima. Então, foi distalização com intrusão. E o inferior, arco de protrusão, porque nós não podemos levar essa mandíbula que já estava curta, os dentes mandibulares mais para trás ainda. E aí, um caso que não foi finalizado ainda, mas com uma relação maxilomandibular muito bom. Aumentou-se um pouco o AFAI e a relação do mento labial foi melhorado também, com o aumento desse AFAI. Né? Nesse caso, uma intrusão anterior com mini implantes na região anterior e 2 na região posterior para contrabalancear, para evitar a vestibularização durante o redesenho no sentido vertical. E essa foto aqui, após ter retirado o excesso de tecido conjuntivo com biselamento do osso, né? O paciente já observando aqui um gap ali na região, porque está sendo intruído também a região posterior, a maxila como um todo está sendo redesenhada. Né? Aqui um caso onde os molares, os segundos molares, não suportaram o redesenho anterior-inferior, então foi colocado 2 mini parafusos na região edêntula e 2 mini parafusos da ancoragem esquelética, partiu-se o arco base de Ricketts, com fio super elástico, quantificado, uma força leve e redesenhado essa curva que estava muito acentuada, mandibular. Aqui nesse caso, um paciente padrão 1, onde nós temos um redesenho gerando uma sobremordida profunda negativa, mesmo o paciente não sendo padrão 3. Então, primeiro vamos nivelar o plano oclusal com 2 mini parafusos no lado onde ele está mais alto, para depois a gente avançar esses dentes maxilares e abrir espaço para o dente 22. Então, o perímetro do arco maxilar está menor do que o mandibular, com a ausência do dente 22. Sobremordida profunda negativa. Aqui nós temos um caso de redesenho com sobremordida profunda numa paciente que usou aparelho em 2 momentos com 2 profissionais distintos, os quais disseram que não teria como melhorar essa sobremordida profunda e foi inserido mini parafusos na região posterior para contrabalancear e na região anterior, inicialmente com arco segmentado e posteriormente foi ligado o elástico, os elastoméricos, direto no fio principal. E o resultado após a gengivoplastia com biselamento do osso é um resultado bastante satisfatório. Aqui nós temos uma última paciente onde nós temos um caso dito também cirúrgico, uma classe 2 por retrusão de mandíbula, com a sobremordida profunda exagerada, aonde obteve com 2 MPOs e um arco de protrusão inferior, também uma relação vertical bem satisfatória e ainda assim uma relação de classe 1 bilateral. Nesse caso também dito cirúrgico, o paciente com desnível de plano oclusal, aonde foi classe 2 unilateral, onde foi redesenhada essa maxila como um todo na região anterior e na região posterior. E olha o resultado aqui sequencialmente após a retirada do tecido conjuntivo, nós temos uma relação tanto horizontal quanto vertical bastante satisfatória. Olha esse resultado. Somente com uma remodelação da região anterior e posterior com ancoragem esquelética. E, por final, aqui uma ilustração do nosso querido Chris Cheng, que é onde o sistema Equalize está migrando, fazendo redesenho, melhorando a questão vertical, utilizando alinhador. O sistema Equalize está aqui. Um abraço e até a próxima.